A todos e todas, estamos aqui iniciando essa live, mais um evento, mais uma atividade organizada pelo Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe, observatório esse que é vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal também de Sergipe, e que hoje tem a honra, de convidar e de contar com a presença do professor André Luiz La Sálvia, que é professor da Universidade Federal do ABC. Nós estamos aqui aguardando a presença do professor, enquanto ele chega, e ao mesmo tempo já saudamos todos aqueles e aquelas colegas professores e professores dos mais diversos cantos do país, que estão nos assistindo nesse exato momento. Como vocês sabem, amanhã, 16 de fevereiro, fará 6 anos que a Lei 13.415 foi aprovada no Congresso Nacional. E a partir dessa lei foi desencadeado o que tem sido chamado por novo ensino médio, que tem já nesse ano de 2023 causado uma série de impactos nas escolas de toda a rede pública estadual e também nas escolas da rede pública particular em nosso país. O André, ele já está aqui, está perguntando como é que entra. André, você tem que solicitar. Deixa eu ver se eu consigo adicionar você aqui. Pronto. Você tem que seguir o... Estou vendo aqui como é que eu faço. Deixa eu só verificar aqui, viu, André? Você está seguindo o nosso canal, você deve estar nos vendo aqui. Ou você está seguindo o nosso Instagram, Você precisa estar seguindo o nosso Instagram. Eu já estou seguindo através do Observatório o seu Instagram, que é o Deleuze Cinema. E só a partir desse mútuo acompanhamento é que nós podemos fazer o seu convite, a sua inclusão aqui na live. Você precisa nos seguir. Eu estou verificando você aqui, mas eu preciso que você esteja liberado para eu poder te chamar, ou você pedir para entrar na live. Enquanto isso, como eu estava dizendo, nós estamos aí, amanhã completa 6 anos de novo ensino médio. Os estados já têm sofrido os impactos da implementação. Talvez seja isso, André, é melhor você entrar pelo celular. O celular é melhor, porque tem o dispositivo de solicitar a inclusão na live. O computador é bom para visualizar, mas não sei se é o local mais apropriado para poder participar. Talvez seja esse o problema. Entre pelo seu celular, acesse o Instagram pelo celular. Pelo seu celular. Estamos aqui na famosa relação entre homem e máquina. Bom, enquanto vocês, o professor André está entrando no celular, pelo celular dele, no Instagram, a gente já aproveita e agradece a todos e todas mais uma vez por terem entrado na nossa live. Agradece também a todos e todas que estão participando também, acompanhando nossas atividades, não só aqui no Instagram. Nós estamos chegando a casa de 1000 seguidores, para um projeto que começou sem nenhuma pretensão
de ser algo massivo, algo grande, mas apenas de ser um projeto de pesquisa aqui na Universidade Federal de Sergipe, através do curso de filosofia, mas ultimamente a gente tem recebido, né, a simpatia, né, e o carinho de pessoas de todos os estados do nosso país. Isso, né, só engrandece não só a Universidade Federal de Sergipe, mas também o trabalho que nós temos feito. E um dos canais de comunicação que nós temos com a população é o Instagram. E o outro é o nosso site, né, também que é modesto, mas nós vamos fazer algumas alterações nos próximos dias, nas próximas semanas. Né, e quem puder também acompanhar, né, fique à vontade. Né, lá vocês terão acesso a um conjunto de textos produzidos pelos estudantes bolsistas. Opa, agora sim. Pronto. Agora sim, André. Que foram produzidos nesses últimos 2 anos, né, nesses últimos 30, 12 meses, né, pelos alunos vinculados ao observatório. Né, são alunos da graduação, né, do mestrado, né, e do doutorado em filosofia, alguns aqui da Universidade Federal de Sergipe, de maioria, mas também nós temos que são vinculados a outras instituições, de forma mais específica ao mestrado profissional em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Pronto, André. Boa noite, seja bem-vindo. Não é? Esse momento de interação entre homem e máquina, né, mesmo depois de um período de pandemia, ainda tem algumas novidades para a gente, né, André? Seja bem-vindo. E aí, você está me ouvindo? Beleza, Eu estou normal? ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Acho que os nossos colegas também em casa, não sei. Se alguém puder dar um feedback aí, eu vou agradecer muito. Pronto, o professor Kleber aqui, que é professor do Instituto Federal de Sergipe, diz que está ouvindo. Então, acho que está tudo ok, André. Acho que nós podemos dar início aqui ao nosso bate-papo, né? Que, na verdade, o Luiz também, a Rosângela, eu estou vendo aqui muita gente de outros estados, né? Morando em outros estados, já agradeço mais uma vez. Então, vamos dar início, né, André? Vamos lá, bater esse papo tranquilo, você né? você tinha dito que essas lives aí tem 1 hora e a gente quer também ouvir a galera que está aí, né? Então, vamos lá. Mas, de qualquer forma, já agradeço mais uma vez sua disponibilidade. Eu sei que você teve um dia hoje corrido, né? Uma série de atividades, reuniões. Né? A professora Elisete, nos ouvindo lá de Santa Maria. Professor, um grande abraço, um beijo muito carinhoso para você, que é uma referência para todos nós. Então, André, para a gente começar esse bate-papo, né, um tema tão delicado para todos nós, especificamente para a gente da filosofia, eu queria saber quem é você, né? Acho que não só eu, mas principalmente os nossos colegas que estão nos assistindo. Quem que é André? Quem que é o professor André Luiz La Sálvia, né? Eu já fiz uma breve apresentação sua, mas muito pontual, dizendo que você é professor, né, vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal do ABC. Mas, rapidamente, que atividades você desenvolve aí na universidade, os projetos, né? Você entrou aqui com o perfil de um projeto que você coordena ou já coordenou, então eu queria que você fizesse rapidamente uma autoapresentação, né? Acho que os nossos colegas sabiam que está com você. Fique à vontade. Primeiro, agradecer o seu convite, né, Christian? E enaltecer a importância aí do observatório, que você toca, o site, contém informações preciosas aí das pesquisas que vocês fazem. É uma referência para todos nós aqui da área de ensino de filosofia, que estamos mais uma vez num campo de atuação que a gente precisa se articular, trabalhar conjunto, defender os espaços da filosofia. Então, ter esse espaço, primeiro de tudo, é muito importante. Então, obrigado pelo convite. Eu estou na UFABC, você falou já isso, né? Eu ingressei lá numa área de ensino de filosofia, trabalhando aí principalmente aí essas disciplinas ligadas às práticas de ensino e aos estágios em filosofia. Trabalhei durante 10 anos, mais ou menos, no ensino médio, seja na rede pública, seja na rede particular, principalmente no ensino médio, da educação básica, mas também
um pouco no ensino fundamental, no 9º ano, né? E esse perfil que eu entrei aí, que chama Deleuze Cinema, é porque no mestrado eu fiz um estudo sobre a obra do cinema, do Deleuze, e o Deleuze cita diversos trechos, filmes, né? São citados muitos filmes. E aí é um trabalho que eu tenho feito de selecionar os trechos desses filmes para auxiliar aqueles que venham a se interessar por essa obra, né? Então, é um outro ramo de pesquisa, vamos dizer assim, que eu desenvolvo, não tão diretamente relacionado ao ensino de filosofia, é um outro braço, vamos dizer assim, das coisas que eu tenho pesquisado e estudado, né? Atualmente, no FABC, eu tenho atuado Estamos iniciando aqui, mais uma vez, a residência pedagógica, né? Iniciamos no final do ano passado, também atuando nas disciplinas de práticas de ensino, estágios, né? Para os nossos cursos de licenciatura em Ciências Humanas e licenciatura em Filosofia, né? E também atuo no Prof. Filo, que é o nosso mestrado profissional de Filosofia, que também cumpre um papel super importante nesse contato com os professores que estão na rede, né? Porque é um mestrado direcionado para quem está na educação básica, ministrando aulas de filosofia. Então, de certa maneira, apesar de estar na universidade, nós temos esses contatos com a realidade da escola através tanto do residência pedagógica com os nossos alunos, indo, né, ser estagiários nas escolas, quanto no Prof, que a gente trabalha diretamente com os professores que estão atuando no ensino médio, né? Então, hoje a fala dessas perspectivas desse novo ensino médio, já agora há 6 anos, né, lá do seu início, como promulgação de lei, lembrando que ele começou como uma medida provisória no governo Temer, depois que ele foi instituído como lei, né? Uma das coisas que eu tenho mais observado, já indo direto ao ponto, é que há uma grande falta de transparência com relação, principalmente aqui, focando, né, para todos que estão aí, aqui a realidade do Estado de São Paulo. Por isso que essa live é importante, que a gente pode trocar informações e experiências com os outros estados, né? Uma falta de transparência muito grande em todo esse processo de consolidação daquilo que eles têm chamado de itinerários formativos e disciplinas eletivas e até o próprio funcionamento da BNCC como foi preconizada, né? Então, eu acho que isso está gerando um desconforto ainda maior entre os docentes e também entre os alunos e alunas do ensino médio, que estão cada vez mais perdidos mesmo diante de uma proliferação e fragmentação de temas transformados em disciplinas eletivas, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que a BNCC, quando ela foi criada através da Lei 13.415, de 2017, ela preconizava um ensino médio com 1.000 horas anuais, né, totalizando 3.000 horas, né, aumentando, portanto, a carga horária do ensino médio, e dividido em BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que era um documento que já vinha sendo discutido desde gestões anteriores do MEC, acho que desde 2014, se eu não estiver enganado, e que daí teve um acabamento, né, por volta de 2017 e 2018 também. A BNCC formaria, portanto, 60% do currículo do ensino médio, dividido em áreas do conhecimento e o ensino técnico, e fundamentada pedagogicamente na pedagogia das competências. Os outros 40% seriam formados por itinerários formativos, que o próprio MEC justifica como sendo disciplinas, projetos, núcleos de estudos e etc. Ou seja, ele abre as possibilidades, além do próprio ensino técnico. E esses itinerários formativos, eles são de escolha dos alunos. A gente já trabalha com esse conceito aí de escolha, né? E essas escolhas são orientadas por uma outra disciplina criada, que é a projetos de vida. Então, a projeto de vida serviria para o aluno se encontrar, vamos dizer assim, e buscar saber que itinerários formativos que eles estão escolhendo, né? E aí a gente tem como grande justificativa no documento
na página, se vocês visitarem a página do MEC que fala sobre o ensino médio, é isso que está dito lá. Isso está provocando nos últimos 6 anos, melhor dizendo, um maior protagonismo juvenil e um interesse pela escola proporcionado por essa escolha de itinerários. Então, era dito que a fragmentação em 13 disciplinas era muito grande, o aluno não tinha foco naquilo que ele gostava de estudar e, por isso, ele não tinha interesse na escola, no ensino médio. E o fato de poder escolher, acho que vocês se lembram daqueles comerciais que rodaram na época do governo Temer, que as pessoas, né, os estudantes estavam na rua conversando, falaram assim, agora eu vou poder escolher. Então, criou-se também essa ideia de que há um protagonismo nessa escolha, né? E com isso também mais interesse. Então, essas foram vamos dizer assim, a propaganda que foi colocada para o novo ensino médio. Como todos nós sabemos, essa lei 13.415 tem vários desdobramentos importantes, né? A própria BNCC, o parecer do Conselho Nacional de Educação de 02 de 2019, que é aquele que traz a ideia de BNC formação, que é a mudança, portanto, do processo de formação dos professores nas licenciaturas, incluindo a BNCC nesse processo formativo. Nós já tivemos escolha de livro pelo PNLD em 2021, de novas obras, já a partir da BNCC e da sua divisão por áreas, não mais os livros por disciplina, como estávamos acostumados nos anos anteriores, e ainda não se configurou o seu desdobramento do Enem, que está aí, de alguma forma, em pauta agora nesse novo governo, e talvez seja uma das perspectivas que a gente vai ter que discutir ou conversar aqui hoje, né? Então, há alguns problemas bem claros, assim, na minha visão, da BNCC, né? Há um problema, para mim, já de cara, que é a exclusividade desse pressuposto da pedagogia das competências para a criação de uma base nacional comum curricular, né? Então, há um problema aí de cunho pedagógico que é uma falta, né, de abertura para os territórios, para os diferentes territórios brasileiros, para as diferentes linhas pedagógicas e para as diferentes necessidades que um território tão grande e tão diverso como o nosso precisa incluir nas suas propostas oficiais. Então, por mais, né, por mínimo que seja, 60% não é mínimo, é a maior parte do currículo, né? E ele está centrado nesse tipo de pedagogia, essa pedagogia das competências, que todos aqui, de alguma forma, já devem conhecer, devem ter lido, todo mundo que é da educação, certamente leu os textos do Perrenu e todos esses autores, os seus méritos e os seus defensores, né? Porém, eu vejo como um problema de cunho pedagógico essa centralidade e pouca abertura para essa construção, porque os itinerários formativos não configuram-se uma abertura para outro caminho pedagógico, ele é um desdobramento da própria pedagogia das competências. O que nos leva para um problema de cunho político, né, muito grande, porque a pedagogia das competências é aquilo que o Paulo Freire já denunciava como uma pedagogia que se coloca como neutra. E como nós todos sabemos, não existe neutralidade nenhuma. Então, ela possui um viés político, neoliberal, meritocrático, muito bem também criticado por pessoas como Christian Laval, né, que diz que a competência é aquilo porque o indivíduo é útil na organização produtiva. Então, ele torna as competências e habilidades são aquilo que tornam as pessoas, vamos dizer assim, empreendedoras de si mesmo, né? Elas vão adquirindo competências para se vender como um produto no mercado do trabalho, nas forças produtivas. Então, a pedagogia das competências, no fundo, forma o aluno dessa forma. Redundância à parte, né? Desse modo, essa única forma de formar no ensino médio, ela tem um desdobramento pedagógico e político bastante estrangulante, e ele tem sido materializado na prática nos últimos 6 anos, né? Ela tem, né,
uma efetividade sendo colocada, principalmente por conta de todas essas palavras, né? Esses conceitos caros a esse empreendedor de si mesmo, né? Resiliência, flexibilidade, a própria noção de projeto de vida no sentido de construir um itinerário para adquirir competências e habilidades para se colocar no mercado. Então, essa educação em função do mercado, não que seja importante, os nossos jovens tenham, né, uma formação e uma qualificação para inserção no mercado de trabalho, mas ela pode ser parte de um processo formativo humano crítico muito maior que apenas uma formação humana, apenas uma formação de um trabalhador para o mercado de trabalho, né? Eu acho que isso, de certa maneira, também nos coloca um problema de perspectiva agora para o futuro, já falando um pouco disso, baseado muito aqui num texto que chama o Consenso por Filantropia, como uma fundação privada estabeleceu a BNCC no Brasil, de duas autoras, a Rebecca Talal e a Kathleen Miller, publicado em 2020 na revista Currículo Sem Fronteiras, vocês podem procurar aí, vocês vão encontrar esse texto, que mostra como a BNCC e a Pedagogia das Competências adquiriram na agenda educacional, na política pública educacional no Brasil, uma centralidade muito grande a partir do papel das fundações essas que a gente conhece muito bem, assumiram um protagonismo no discurso pedagógico no Brasil muito forte e que se impõe, e elas defendem lá de uma maneira até suprapartidária, vamos dizer assim, acima de determinadas linhas ideológicas, que é uma das perspectivas que me preocupa muito, inclusive nesse momento em que a gente está reestabelecendo um governo democrático, um governo preocupado com a escola pública, laica, democrática, aberta, gratuita, mas de que modo, né, a gente está pensando a questão do currículo, a questão do nosso dia a dia, da sala de aula, né? Parece que a gente voltou a garantir, né, essa possibilidade de trabalhar num regime democrático. Porém, a questão do currículo ainda me preocupa muito, né? Consenso por Filantropia, chama o texto das duas autoras, da Rebeca e da Kathleen. Aqui no estado de São Paulo, nós temos percebido que há um relato muito forte por parte dos professores, principalmente, eu tenho ouvido muito, a ideia de que há uma fragmentação muito grande da sua carga horária de trabalho. Então, não se pega mais aulas apenas de filosofia, porque elas estão só no primeiro e no segundo ano. Então, a lógica que se instituiu aqui é mais ou menos que a BNCC tem o primeiro e o segundo ano do ensino médio como essa área comum. Então, há filosofia, eles têm aula de filosofia atribuída com esse nome. Porém, o terceiro ano não tem disciplina nenhuma, excetuando 2 aulas hora de matemática e português, as outras são todas disciplinas eletivas. E essas disciplinas eletivas são temáticas, né? E essas disciplinas eletivas, elas têm uma variação incrível, elas mudam muito na própria escola, são várias opções, assim como de escola para escola. E aí falta a esses professores um trabalho de formação na própria BNCC. Então, por mais que a gente discorde já de entrada, e uma das perspectivas é a luta pela revogação da BNCC, a gente já volta a falar sobre isso, mesmo que a gente considerar o sistema que foi instituído, falta essa formação, essa transparência, esse processo formativo com os professores, que não pode se resolver em aulas online ou acessa lá o sistema da própria Secretaria Estadual para você aprender, e não vai estar num livro, ou seja, é algo que demanda um trabalho que não tem sido feito. Com relação aos alunos e alunas, também parece haver um problema muito sério nessa escolha dessas disciplinas. Novamente, escolha, porque daí também as escolhas são um pouco limitadas àquilo que está sendo mais ou menos preconizado, né? E que tem ali
no seu terceiro ano do ensino médio, que não tem daí quase nem só português e matemática, essas disciplinas estão... Então, há relatos, por exemplo, eu ouvi um relato de um professor que vai trabalhar no itinerário formativo o tema da etnicidade e território. Ele estava satisfeito com isso, porque ele é um professor de filosofia que fez todo um mestrado tentando problematizar, fazendo uma crítica à originalidade grega da filosofia, para trazer outros referenciais de filosofia africana, filosofia indígena. Então, ele vai trabalhar a questão da etnicidade por aí, e a produção de conhecimento aliada a esses outros lugares, que não apenas a Europa, como produtora de filosofia. Então, ele tem todo um... Para ele, caiu bem, né? Porém, uma outra aluna do prof relatou que na escola dela, uma das disciplinas eletivas oferecidas ali era a disciplina de maquiagem, que ia ser dada por uma professora de ciências da educação básica, do ensino fundamental. Então, há uma fragmentação que vai contra o próprio argumento elencado por essas pessoas que falavam que o ensino médio com 13 disciplinas, 13 porque excluía o espanhol, né? Era muito fragmentado. Né? Então, eles caíram em contradição nessa jogada, né? Porque eles conseguiram fragmentar ainda mais o ensino médio. E quando a gente tinha 13 disciplinas, elas eram mais ou menos transparentes aos alunos o que elas representavam. Agora há uma completa obscuridade sobre o que fazer, o que escolher. E há os relatos dos alunos que passam a ficar bastante desesperados com relação ao Enem. O Enem, ano passado, para se ter uma ideia da nossa área, vocês devem ter acompanhado, tinha ali umas 10 questões de filosofia, questões conteudistas de filosofia, que talvez, inclusive, não seja o formato que aqueles que são mais alinhados a uma pedagogia mais crítica, a uma filosofia mais criativa, também não gostam. Mas esse formato conteudista está longe desse ensino médio possibilitar que esse aluno consiga um desempenho razoável no Enem, sabendo, né, lembrando aqui a todos que, por exemplo, as universidades federais têm 50% das suas vagas reservadas a alunos de escola pública. Então, eles possuem algo, o Enem tem uma importância muito grande para os alunos da escola pública que estão bastante perdidos com relação a esse cenário. Né? Então, e cito nesse momento, e eu acho que essa live é importante para a gente ouvir, né, outras experiências, o trabalho que o levantamento que o Christian fez, junto com a Maíra, orientando dele, salvo engano de minha parte, que relatou que em 16 estados houve uma perda de carga horária da filosofia, em 2 houve um ganho, salvo engano, o Sergipe é um deles, e ela manteve a carga horária em 9. Lembrando que certamente essas 16 estados onde se perdeu carga horária, os professores não devem ter sido prejudicados, vamos dizer assim, em termos de relação trabalhista. Né? Eles estão dando aula de projeto de vida, de eletiva e desses itinerários formativos, onde aquilo que poderia ser tido como específico da filosofia diluiu-se. E onde, mais uma vez, historicamente, algo que a gente já está habituado, nós temos que defender espaços para a filosofia. Então, se tem lá um determinado professor, uma determinada escola, diante de um itinerário que tem o nome de etnicidade e território, e ele pretende apropriar-se filosoficamente dessa disciplina, é uma resistência que ele está construindo. O cenário não está favorável a isso. Ele já tem um mestrado nessa área, então ele tem, vamos dizer assim, uma vontade, né, e condições de propiciar essa resistência dentro desse sistema opressivo. Porque a gente acaba ficando dividido entre, no meu entender, 2 tipos de lutas que a gente tem que travar ao mesmo tempo. Uma luta que é macropolítica, né, que é grande, que é principalmente esse movimento pela revogação da Lei 13.415, que foi forte, que no nosso caso, organizado lá pelo GT, em Filosofar, Ensinar a Filosofar, através da ANPOF, chegou a enviar um documento para a equipe de transição do atual governo, com essa sugestão explícita de revogação e defesa da filosofia.
Defesa da filosofia na educação básica, diga-se de passagem, não apenas no ensino médio, como no ensino fundamental. Revogação, inclusive, do parecer do Conselho, da resolução do Conselho Nacional de Educação sobre a BNC Formação do Ensino Superior. Esse movimento está aí, né? Apesar de não ter sido citado no relatório final da equipe de transição, que pode ser algo para a gente debater aqui nas perspectivas, talvez não seja um foco inicial, não está lá naquele relatório, se vocês pegarem o relatório, não tem essa citação a um questionamento, vamos dizer assim, ao novo ensino médio, há um questionamento a outras políticas, né, tidas como retrógradas, né, que eles dizem que eles vão, né, solicitam revogação de normas em desconformidade com um projeto de educação pública, gratuita, laica e democrática, né, sem gerar insegurança jurídica e desorganização das redes de ensino. Então, pode ser que, será que o novo ensino médio está sendo entendido como isso? Talvez não, né? Ainda mais por essa atuação tão hegemônica das fundações na constituição desse discurso que parece ser consensual em diferentes linhas e linhagens ideológicas. Uma outra luta macropolítica, e o Christian sempre lembra disso, é que a BNCC, a própria BNCC constituída, no seu artigo 21, diz que ela deverá ser revista após 5 anos do prazo de efetivação, né, colocado. Salvo engano de minha parte, o prazo de efetivação dela não é o 2017, ela acabou sendo 2019 ou 2020. Mas ela tem um dispositivo que ela propriamente precisa passar por uma revisão. Então, também é interessante, principalmente agora num governo que dá voz aos segmentos diretamente envolvidos, então, aos professores, aos estudantes, aos supervisores de ensino, aos pesquisadores da área, de que a gente atue no sentido de propor alterações na BNCC, caso ela não seja revogada junto com o ensino médio, porque são duas coisas diferentes. Pode-se revogar o ensino médio sem revogar a BNCC. Então, são duas lutas diferentes. André, só um parênteses nesse tema, até porque a BNCC também abrange o ensino fundamental e o infantil. E me parece que nessas etapas de educação básica não tem tanta rejeição como tem a BNCC do ensino médio, que essa, de fato, tem uma grande rejeição na comunidade escolar. Acho que é bom a gente também fazer essa observação, até para o pessoal que está nos escutando, né, ter noção que não é tão simples assim essa nossa luta, não é? Sim. Divulgação. E ela é macropolítica, né, Cristian? Ela depende de interlocução de diferentes segmentos organizados da sociedade civil, do Estado, né? Então, é por isso que eu chamo ela de uma luta macropolítica, né? No nosso caso específico, inclusive, cabe a nós a consolidação de uma Associação Nacional de Professores de Filosofia para daí diante de uma entidade desse porte, desse tamanho, agregando professores do estado, do país inteiro, a gente faça essa voz da filosofia, incluindo aí, inclusive, uma certa discussão sobre a filosofia no ensino fundamental, possa ecoar nessas instâncias aí deliberativas. Porém, simultânea, a gente precisa de uma atuação micropolítica. Enquanto essa luta está acontecendo, os professores e os alunos estão tendo aula nas escolas, né? E o que está sendo feito nas escolas diante dessa diluição da filosofia? E aí que, às vezes, eu tenho uma posição que, às vezes, alguns podem achar polêmica, mas eu acho que é importante a gente não ter só um discurso de que perdeu espaço, que está tudo horrível, e sim uma apropriação filosófica das disciplinas eletivas, de itinerário formativo, de projeto de vida. Então, por exemplo, uma apropriação de um projeto de vida, em vez de repetir na disciplina, dada, né, a necessidade de defender uma liberdade de cátedra, de pedagogias alternativas, usar a disciplina de projeto de vida para pensar, né, a própria subjetividade, a produção de subjetividade, fazer, inclusive, uma crítica a essa produção de subjetividade do empreendedor de si mesmo, né? Não precisa fazer o projeto de vida ser uma afirmação desse empreendedorismo de si mesmo, transformar a si mesmo no empresário de si, né? Ou num produto que vai ser jogado
como esse citado, é difícil, obviamente, se apropriar filosoficamente de brigadeiro, como apareceu aí, ou de maquiagem. Porém, certos conceitos de humanas que estão aparecendo nos itinerários formativos, como etnicidade e território, como, por exemplo, cidadania digital, como, né, tecnologias, ouvi itinerários como eu e os outros, enfim. É possível fazer uma apropriação filosófica desses conceitos e defender a necessidade, o espaço do olhar filosófico, da prática filosófica para lidar com esses itinerários. Então, é importante que se faça uma apropriação filosófica, mesmo discordando pedagogicamente delas, num momento de estratégia de luta, compartimentando uma luta micropolítica com uma macropolítica, ao entrar em sala, diante de um itinerário que não é mais filosofia, mas é outro nome, defender que você está ali fazendo filosofia, que você está se aliando a filósofos, né, e para resolver conceitualmente determinadas competências e habilidades que estão sendo exigidas naquele momento. Eu acredito que esse discurso é muito interessante, né? Além do que, também podemos criar e propor essas tais eletivas, né? Algumas escolas oferecem um pacote fechado, que você tem que se adequar, é atribuído a você essa situação, mas algumas, às vezes, permitem que você crie algumas, né? Como essa escola, por exemplo, que criou de maquiagem em função de um desejo de uma professora. Então, eu acho que talvez, diante de um ambiente tão sufocante, é necessário novamente reafirmar e resistir, reinventar os espaços da filosofia na educação básica, que é um espaço historicamente que nos foi reservado, né? A filosofia teve uma presença intermitente ao longo dos últimos anos, do século XX e do século XXI, né? Na educação básica, né? Então, eu acredito que nós temos que nos organizar nessas duas frentes, né? Tanto nessa apropriação quanto nessas lutas macropolíticas. Acredito que a luta macropolítica, e aí eu já vou encerrando para a gente ouvir aí, Christian, vai ser muito necessário. Ao ser entrevistado em uma revista de grande circulação e conservadora, vocês devem imaginar qual é, o Camilo Santana foi perguntado, né? A reforma do ensino médio, perguntaram para ele, já em curso, lança as bases para transformar escolas públicas e particulares, a oferecer trajetos acadêmicos distintos. E o que ela está falando aqui, trajetos acadêmicos distintos, são os itinerários formativos, supostamente são escolhas dos alunos. Para alunos com diferentes gostos e ambições, olha que lindo. Inclusive, isso daí é o suprassumo desse capitalismo mundial integrado que a gente tem, né? Né? Você pode escolher aquilo que você gosta na escola. Uma ala do PT é contra, tem a pergunta. Deve ser nós. Não, nós não, porque eu não sou do PT, mas nós somos contra, né? A gente alimenta, talvez, essa ala. E o senhor, Camilo Santana, é contra? Aí ele fala que a ideia contém aspectos positivos. Isso me preocupa um pouco. Amplia a carga horária, dá espaço ao ensino profissionalizante e torna o currículo, aí vem o jargão consensual da área, torna o currículo mais flexível e que pode ser um atrativo tanto para jovens que andam desinteressados da sala de aula. Ele incorporou plenamente a cartilha das fundações ao dizer isso. O senhor, pergunta a revista, o senhor considera, então, rever o novo ensino médio? Ele falou, sou a favor de avaliar os resultados desse modelo. Então, é importante, gente, a gente produzir avaliações desse modelo. Seja individualmente, numa pesquisa, num artigo, publicando aí na revista lá da nossa amiga Elisete Tomazetti, na revista digital de ensino de filosofia ou outras, seja produzindo coletivamente materiais e documentos sobre como está sendo catastrófico e sufocante essa fragmentação de eletivas. Porque ele está dizendo que ele vai avaliar os resultados.
Então, fazer esse observatório aqui que o Christian tem, levantar dados, produzir documentos e oferecer para as secretarias municipais, estaduais e para o MEC essas informações. Sei, volto a citar o nosso digníssimo Camilo, sei que está bem no princípio e precisamos de mais dados. O fato é que nem esse, nem qualquer outro debate podem ser pautados pelo filtro ideológico, que acaba por ofuscar a visão. O melhor caminho é sempre consultar as pesquisas e ouvir o que diz a ciência. Obrigado, né? Porque agora ele está querendo ouvir a ciência, diferentemente de governos anteriores, que tinham uma luta obscurantista contra a ciência, mas ele diz que esse debate não pode ser pautado pelo filtro ideológico. E muito do que eu falei aqui hoje, por exemplo, tem um filtro ideológico, que é a ideia de uma pedagogia crítica, de uma pedagogia criativa, de uma pedagogia que critica a neutralidade, né? A ausência de filtro ideológico é uma pedagogia neutra, né? E o Paulo Freire nos ensina que essa pedagogia neutra, ela é ingênua, é um ingênuo esperto, né? Aquele que finge essa neutralidade para fazer passar a sua boiada neoliberal. Ô, André, então, é como diz, só te atrapalhando, é como dizem alguns, né? A ideologia neutra já é uma ideologia em si própria. Mas é isso, Christian. Eu acho que eu queria me encerrar um pouco dessa maneira. Não, vamos tentar aqui, André, estabelecer um diálogo. Teve aqui alguns comentários interessantes, né? O professor Vanderlei falou que essa reforma, na verdade, é uma deforma. Né? Teve um outro colega, né, que comentou que se a crítica feita ao antigo, né, ensino médio, é porque tem muitas disciplinas, ele até aproveitou um momento de sua fala que hoje tem muitas disciplinas, e ele citou que talvez seja a realidade da escola dele, o aluno chega até 20 disciplinas, né, provavelmente somando com as eletivas, etc e tal, né, e uma série de outros comentários, muitos colegas aqui, inclusive eu peço, amigos e amigas, que vocês citem os estados para a gente saber mais ou menos de onde é que vocês estão, né? Eu já vi aqui a Reilta, que é do Rio Grande do Norte, a Elisete, que eu já comentei, os colegas aqui de Sergipe, né, professores da educação básica, o professor Renato, que é o coordenador do PIB de filosofia aqui da Universidade Federal do Sergipe, né? Já vi o Alex, que é do Ceará, teve um outro aqui que se identificou do Amazonas, né? Já tem gente de Goiás aqui, então, assim, tem gente, né, de vários cantos, né, do país. O professor Suzano, né, que é da Federal de Pernambuco, sempre presente nas atividades do observatório. Enfim, tem gente aqui de vários locais, mas se vocês puderem deixar aqui a cidade e o estado que vocês fazem de Minas, né, para a gente ter noção da abrangência desse debate. Mas o Vanderlei falou que tem uma disciplina o dia em que a Terra parou. É sério isso? Ele está tirando. Que nome exótico esse, sim. Mas teve um ponto, André, que eu queria que você explorasse muito rapidamente, e acho que você é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o tema, que eu tenho sentido aqui em Sergipe, e talvez você aí também em São Paulo, diz respeito aos livros didáticos, né? Em um momento da sua fala, você expôs um pouco isso, né? Das mudanças, né, que aconteceram no livro didático, né? A gente foi trabalhado, né, pré-formado para trabalhar com livro disciplinar, e hoje você tem um conjunto de livros, seja os projetos integradores, né, que é por área do conhecimento, e o objeto 2, que também é organizado por área de conhecimento, são 6 volumes, né? Então, você, inclusive, como um dos autores, né, de livro didático que foi contemplado pelo PNED, eu queria que rapidamente, né, você pusesse um pouco a sua experiência, a sua relação, né? Como é que você pensa essa questão do livro didático, e levando em consideração também a sua experiência, principalmente como professor universitário, pesquisador, vinculado a um mestrado profissional, né, que tem a questão da intervenção pedagógica, e também coordenador do Residência Pedagógica aí na UFABC. O material, aqui no estado de São Paulo, essa situação está bastante caótica, né? Eu não sei como é que está nos outros estados, é bom até ouvir aqui o pessoal escrever aqui. Porque aqui o estado de São Paulo possui um currículo próprio, né? Ele é chamado de currículo em ação. O tal currículo em ação, ele ocupa já basicamente todo o tempo dos professores. Então, o material didático do PNLD, há relatos de muitas escolas, inclusive, que ele é sequer distribuído.
ele fica guardado, né? O entendimento que se tem, obviamente falando em termos dessa né, como de toda essa crítica da BNCC, o material ele vem inserido nesse jogo da BNCC, né, com o itinerário formativo. Ou seja, ele tem que permitir que o professor das disciplinas do primeiro ou do segundo ano, dependendo do estado, tenha ao mesmo tempo um aprofundamento no itinerário formativo. Então, eles são organizados por temas, né? Então, ele talvez esteja muito mais afeito aos itinerários formativos, porque eles são os temas que deveriam estar associados aos itinerários formativos. Então, ele é em ciências humanas. Nós, quando construímos o material que eu fiz, reunimos um professor de cada área. Em cada um dos volumes há um capítulo de cada uma das áreas, abordando, a partir da sua perspectiva, o tema envolvido, né? Por exemplo, tem lá cidades, então tem um olhar filosófico, um olhar geográfico, um olhar sociológico, antropológico, um olhar historiográfico para o conceito, né, de cidade. Então, se aparece o itinerário formativo cidade, por exemplo, território, fronteira, cultura, alguns dos temas que aparecem, tempo e espaço, o professor deveria usar esse material para construir essa abordagem que seria interdisciplinar. Isso não está funcionando na prática, porque, como eu falei na minha fala inicial, não há nenhum tipo de formação que passe por esses pontos, né? A nossa formação, como diz a Elisete aqui, nós somos formados em disciplinas, nós não somos formados em áreas. Então, a gente precisa, talvez, de um exercício de formação continuada. O problema é que falar sobre isso, né, Christian, nos leva a um outro problema, porque certamente as fundações, o Todos pela Educação, Fundação Leme, Fundação Ayrton Senna, Fundação Itaú, devem ter umas cartilhas lá para oferecer para os estados, para as redes estaduais, sobre como formar as pessoas nessas pedagogias, né? Então, também é problemático nesse sentido. Nesse sentido, talvez o próprio material do PNLD possa servir de referência alternativa a esses materiais das fundações, porque há leituras, né, leituras críticas da BNCC mesmo construindo dentro desse cenário, né? Constrói dentro dele um papel de diferenciação, né? Então, o material deveria suprir essa dupla necessidade. Ele deveria ter, de um lado, um material que possibilitasse o professor de cada uma das disciplinas identificar ali uma pegada da sua área, uma pegada filosófica, e, ao mesmo tempo, permite que ele leve esse material para o itinerário formativo. As eletivas, que são projetos, aí que é o objeto 1 que você citou, os objetos integradores, né? Os projetos integradores. Aquele livro do PNLD, que é o 1, objeto 1, veio com esse objetivo. Então, eu diria que o PNLD já do ano passado, do ano 21, na verdade, 2 anos já, ele já veio completamente alinhado ao novo ensino médio. Acho que o que está destoando do novo ensino médio é o Enem ainda. Esse ainda não se alinhou, porque ele não está cobrando por áreas, né? Perguntaram aqui do ensino médio técnico, né? Eu acho que a gente tem dois tipos de ensino médio técnico, né? Nós temos esse técnico tradicional dos IFES. Aqui em São Paulo a gente tem as ETECs, também devem ter as estaduais técnicas, né? Que já eram de tempo integral desde a LDB, quando a LDB ela deixou de considerar o ensino técnico formador do ensino médio, né? Até 96 era possível se formar no ensino técnico e ter o diploma de ensino médio. Depois, com a LDB, não. Então, passou a ser um ensino concomitante. Então, o IF, por exemplo, é tempo integral. O aluno faz as disciplinas, vamos dizer assim, fazia as disciplinas regulares, mais o técnico, né? Nesses casos, em muitos IFES, a gente não tinha uma carga horária de filosofia interessante, principalmente aqueles mais voltados para as áreas técnicas, né? A gente recebeu alunos aqui que eram do IFE, mesmo antes da reforma, em que ele tinha uma carga baixíssima de filosofia dentro desse cenário. Aqui no estado de São Paulo, inventaram o técnico
como um dos itinerários formativos. E aí ele não é esse ensino técnico dos IFES e das ETECs. É uma questão ali bem, aqui acabou de aparecer a palavra, é bem precário essa relação trabalhista que se cria quando é o técnico associado ao itinerário formativo. Ou seja, daí ele passa a correr em qualquer escola, não devem ter as condições materiais necessárias para o desenvolvimento dessa parte técnica. E aí, novamente, precisamos, inclusive, ouvir mais os professores que estão atuando nisso, para ouvir os relatos, para organizar, né, relatórios e poder produzir reflexão crítica sobre isso. O Mate, Euspan, aqui ainda continua perguntando do material didático, que os livros são feitos pelas escolas. Eu vi no seu próprio blog aí, né, que esse foi o caso do Sergipe, né? A própria Secretaria Estadual escolheu um livro para a rede toda. Fez uma consulta. Fez uma aí parece que pelo que consta, o mais votado entre os professores de cada área foi adotado por toda a rede. Né? E aí, nesse caso, essa escolha deixa de ser, não é democrática, né? Zero democrática. Né? Se vem uma escolha de um mesmo livro para toda a rede, não permite que os diferentes territórios consigam... Eram 14 obras para ciências humanas, né? Então, você tinha um leque de escolha bastante grande, né? Com relação a isso. Você quer rodar umas perguntas aí? Quero, André. Eu estou aqui vendo que o nosso tempo, o papo está bom, né? Tá igual ao jogo de futebol. Quando o jogo de futebol é bom, no instante termina os 45 minutos, né? Mas eu tenho uma pergunta que talvez seja muito ousada de minha parte fazê-la, mas eu vou fazê-la do mesmo jeito. Porque o título, um dos componentes do título dessa live, né? Pensando em perspectivas, né? Você fez um breve comentário correto da fala do ministro, né, o Camilo Santana. Essa mesma entrevista, ou esse mesmo teor dado nessa entrevista citada por você, ele tinha dado dias antes a um jornal de grande circulação aí em São Paulo, né, que é o Estadão, com a mesma perspectiva, né, o mesmo, né, queria fazer uma revisão, uma avaliação da implementação do novo ensino médio, queria, inclusive, consultar estudos, né, e acho que essa sua dica foi precisa. Eu não tinha me atentado a esse detalhe, né, que acho que a universidade pode, né, e tem condições, tem massa crítica para elaborar esse material, né, de investigação mesmo, através de pesquisas do PIBIC, de mestrado e doutorado acadêmico ou profissional. Mas a pergunta que eu queria fazer, como eu estava dizendo, talvez ela seja um pouco ousada. Mas eu vou fazê-la do mesmo jeito, certo? Então, você sabe muito bem que o ensino médio, antes do governo Temer, ele já era objeto de crítica, né? O formato do ensino médio era objeto de crítica, inclusive já se discutia uma reforma, né? Tinha uma iniciativa no Congresso Nacional, a BNCC, por exemplo, é um documento que já existe, ou já existia a necessidade já na LDB, o atual PNL também reforçou essa necessidade, já estava na segunda edição da BNCC, quando o Mercadante era o ministro da Educação, até ter essa reviravolta, né? Então, pergunta muito objetiva, né? André Luiz La Sávia vira ministro da Educação hoje do Brasil, governo Lula, né? Voltaria ao modelo antigo, com 13 disciplinas, manteria o novo ensino médio, proporia um novo arranjo curricular, considerando os consensos construídos durante o governo Dilma, ou começaria tudo do zero? Uma nova discussão a partir do zero. A partir do zero, dentro de uma história, né? Porque nada começa do zero, né? Mas o que é que você faria, André? Porque acho que esse é o debate que está surgindo nos últimos dias, né? Saiu, inclusive, um texto de um colega seu aí da UFABC, o Fernando Cássio, esses dias, defendendo contundentemente a revogação, né, que o
o ensino médio atual é pior do que o modelo antigo. Então, tem várias opiniões. A UB soltou uma nota já apontando para a necessidade de reformar a reforma. Então, assim, já está começando a ter vozes distoantes no próprio movimento social e acadêmico em relação às perspectivas, né? Então, eu queria um pouco, né, sem ter a perspectiva, obviamente, de pôr um ponto final, se for o caso, mas de ouvi-lo, né, diante de possíveis cenários. Porque eu acho que a gente precisa, né, começar a pensar nisso, né? Sim. Eu acho. Eu olho a partir da filosofia, né? Que ocorre na nossa disciplina, né? Minha fala vai muito nesse sentido, né? Eu acredito que no caso da filosofia, para mim, há uma necessidade premente de manter a disciplina enquanto tal, né? E, no nosso caso, voltar às orientações curriculares de 2006, aquelas orientações curriculares nacionais de 2006, com algumas revisões, principalmente na parte ali que concerne aos autores citados. Faltam ali autores latino-americanos, africanos, ameríndios, faltam ali mulheres, né? Tem uma filosofia muito masculina, branca e europeia, né? Mas eu acho que ali era o parâmetro que a gente conseguia ter orientações que eram gerais e mínimas, mantendo a possibilidade dos diferentes territórios nacionais conseguirem desenvolver-se propriamente, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito que o ensino médio precisa respeitar as territorialidades. Então, se é necessário uma BNCC que estabelece uma base nacional mínima, ela precisa abrir-se para outras pedagogias que não da pedagogia da competência. Então, ela precisa passar por uma revisão. Talvez não BNCC, eu estou falando. O ensino médio, como uma consequência, eu até acredito, por observar experiências de outros países que possuem o ensino médio que tem orientação formativa, né, vocacionada, e não apenas as disciplinas, mas elas não usaram esse caminho do Enem. Eu acho que é isso que empobreceu um pouco a divisão por área. Mas eu acho que isso precisaria ter tido uma discussão mais envolvendo principalmente pesquisadores da pedagogia, que não é o meu caso, da filosofia, para que pensasse esses itinerários formativos não a partir das 4 áreas, que já era a configuração lá do Enem desde 2009. Eu acho que ele ganhou essa divisão por áreas, né? Então, acho que isso empobreceu os itinerários. Ficou uma coisa muito exatas, humanas, linguagem e matemática, né? Então, se você pensa... André, essa organização por área já aparece em 2009, inclusive no ensino médio inovador, que foi um projeto piloto, né, que não proliferou pelo país, mas em algumas escolas, né, incentivada pelo Ministério da Educação, chegou a articular nessa perspectiva, né, das áreas, né? Já em 2009. Então, o negócio já é antigo, né? Acho eu, então, que o modelo, se quiser pensar de um jeito meio conciliador, né, por conta de chegar numa situação, eu acho que um modelo em que permite a existência das disciplinas no primeiro e no segundo ano e possibilita que no terceiro ano aqueles alunos que queiram se aprofundar em determinado área do conhecimento tivessem esse aprofundamento, né? Mas não sobre o nome dessas disciplinas eletivas ou de itinerários formativos. Porque em muitos estados, eles estão, inclusive, fazendo itinerários formativos que são a junção de 2 áreas, tipo matemática e ciências humanas, linguagem e ciências humanas, né? Linguagens e matemática. Então, se o aluno pretende, né, e que a gente tivesse condições das nossas mais diversas escolas de oferecer itinerários formativos que tivessem relação com os seus respectivos territórios, né? Então, é diferente você estar numa escola, num grande centro urbano, na periferia de um grande centro urbano, no centro de um grande centro urbano, numa cidade de médio porte, de 200, 300 mil habitantes, numa pequena cidade onde só há uma escola de ensino médio. Então, assim,
é preciso abrir espaço para que o ensino médio ofereça algo relacionado ao território onde aquela escola está ocupando. Então, a perspectiva de manter as disciplinas é importante no primeiro e no segundo ano, e se quiser ter uma discussão de, né, criar aí esses itinerários que permitem escolhas para os alunos, essas escolhas precisam nascer de uma articulação entre o corpo docente, a comunidade, os alunos e alunas, e o poder público como mediador desses interesses, e não como um discurso de especialista do manual da fundação que diz que o novo ensino médio vai ser mais interessante se você fizer essa discussão de eletivas desde o primeiro ano, ter projeto de vida desde o primeiro ano, onde ele vai escolher, né, em função disso. Então, dentro desse cenário, eu acredito que seria importante a gente trazer as disciplinas ou manter, a maioria dos estados está mantendo. Então, manter essa perspectiva das disciplinas no primeiro e no segundo ano, e se quiser ter um aprofundamento, você tem um aprofundamento. As disciplinas, quando eu digo, filosofia com 2 horas semanais, né? Hora-aulas semanais naqueles estados que já o tinham no primeiro e no segundo ano, onde permitiria-se que a gente trabalhasse a disciplina. E aí sim o aluno no terceiro ano, já pensando na sua saída do ensino médio, né? Diferentemente do que o Marcos está propondo aí, filosofia regional existe e existe muito. Ela só não existe para quem parte de um referencial hegemônico europeu. Se a gente partir de referenciais outros, que não esse, existe muita filosofia regional, existe muita filosofia produzida pelo Krenak, pelo Copenau, pela Lélia Gonzalez, pela Vamos aqui em Sergipe, temos Tobias Barreto, Silvio Romero, por Sueli Carneiro, por um punhado de gente, né? Por movimento armorial do Ariano Suassuna, ou seja, tem muita coisa aí para a gente pesquisar e mobilizar. Obviamente que se for querer dar Aristóteles e achar que só Aristóteles é filosofia, realmente não tem filosofia regional. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, apareceu várias perguntas aí. Deu boas pistas, viu, André? Deu boas pistas. Mas, enfim, vamos finalizar, André, porque o Twitter aqui, o Twitter não, o Instagram, tem vida própria, e a informação que eu tenho é que ele dura 1 hora, essas lives, né? Eu não sou expert no assunto, então, quando eu não sei, eu consulto os universitários, né? Os universitários me disseram isso. Então, quero agradecer, André, sua disponibilidade, acho que foi bastante enriquecedor suas informações, o acúmulo das suas pesquisas, da sua vivência também, né, enquanto professor de educação básica, professor de nível superior, não é, escritor de livro didático, enfim. E também agradecer os colegas, né, de todos os estados da federação que estão aqui presentes nessa live, né? Ela ficará disponível aqui no nosso canal, aqui no nosso Instagram, ela dizendo, né, nesse período agora dos próximos dias, nós estaremos fazendo um canal do Observatório no YouTube, então vocês serão devidamente bem informados acerca disso e, enfim, né, próximo mês nós teremos outra atividade com essa perspectiva, né, com essa dimensão, porque a ideia do Observatório, André, e de mais colegas, é a gente provocar discussões em torno do ensino da filosofia em nosso país, né, e com foco, obviamente, aqui em Sergipe, para os nossos professores e professoras em formação ou que já estão em sala de aula. Então, agradeço, e se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Não, é isso, tá ótimo. Foi muito legal, foi muito bom, e dá para a gente continuar conversando aí em outras. Então, bom trabalho aí, seu trabalho é importantíssimo, e bola para frente. Vamos aí conversar mais, a gente está precisando se articular. Sim, estamos sim, com certeza. Então, colegas, obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo aí. Tchau, tchau. Um abraço.